Oi, eu queria falar com vocês sobre o amor de Deus por nós. Deus criou tudo para nós, né? Diz a palavra de Deus que no começo a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, e só havia trevas. Então, Deus queria criar o homem, mas Ele não queria criar o homem no caos, porque era o caos, esse relato é do caos, a terra era sem forma e vazia, só havia trevas. Então, o que Ele fez? Primeira coisa que Ele fez, haja luz. E aí Ele separou a luz como se fosse o dia e a trevas como se fosse a noite. A partir disso, Ele começou a falar, haja o firmamento, haja terra, haja mar, haja rios, haja peixes, haja animais de todos os tipos, haja plantações de todos os tipos, haja flores, haja árvores frutíferas. Enfim, Ele criou um lugar próprio para Ele colocar a obra-prima dele, que somos nós, né? Que era Adão, na verdade, que Ele criou o Adão. E Ele fez o Adão à sua imagem e semelhança, com raciocínio, com sentimentos, com olhos, bocas, uma pessoa perfeita. Ele criou o homem perfeito. E Ele viu que não era bom que o homem fosse sozinho, da sua costela Ele criou a Eva. Então Deus tirou uma costela do Adão. Ele foi o primeiro cirurgião, porque ele fez uma cirurgia no Adão, tirou a costela, Adão adormeceu, né? Deu anestesia, Adão adormeceu, e fez a cirurgia, e tirou da costela dele e fez a Eva. Porque não era bom que o homem ficasse sozinho, ele fez a mulher, a sua ajudadora. E Deus criou o homem e a mulher para ter um relacionamento com eles. Todo fim de tarde, Deus vinha conversar com Adão e Eva, todo dia. E Deus falou para eles, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo é teu. Você vai ter domínio sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo. Você vai colocar o nome dos animais, foi Adão que colocou o nome em todos os animais. Mas naquela árvore você não pode comer, porque se você comer daquela árvore, vocês vão morrer. E aí veio a serpente, que na verdade era o diabo em forma de serpente, e falou para Eva que Deus não queria que eles comessem daquele fruto, porque se comesse daquele fruto, eles iam ser que nem Deus. E aí ela achou que Deus estava enganando eles, né? E comeram. E a partir daí houve a morte mesmo, a morte espiritual. Houve uma quebra do relacionamento com Deus. Foi aí nesse momento em que houve a separação do homem com Deus. Mas Deus ficou muito triste, porque Deus preparou tudo para o homem, tudo. E mesmo assim, Deus deu tudo para o homem, e mesmo assim o homem desobedeceu, e mesmo assim o homem ainda foi para o caminho errado. Aí eu fico imaginando, é como se fosse a gente, né? Porque a gente cria os nossos filhos e a gente dá tudo. Tudo que a gente pode dar, a gente dá para eles. E mesmo assim, às vezes, algum filho desvia do caminho, vai para o lado errado, aí a gente fala assim, meu Deus, eu dei tudo para esse filho, eu dei tudo. Por que ele me desobedeceu? Por que ele foi para o caminho que não era para ir? Se eu dei tudo para ele, né? Então, Deus deu o livre-arbítrio e eles decidiram desobedecer a Deus e obedecer quem não devia obedecer. Mas Deus ficou inconformado com tudo isso e Ele queria resgatar esse relacionamento. E a forma que Ele achou para resgatar esse relacionamento foi se fazendo homem. Então Deus se fez homem. Ele precisaria nascer de uma mulher. Então Ele escolheu uma mulher para nascer, porque Ele precisaria nascer homem, para poder sofrer tudo, passar por tudo que o homem passou
todos os tipos de angústias, todos os tipos de sofrimento. Ele precisava passar por tudo isso para poder nos salvar e teria que morrer com morte de cruz. Tudo isso já era previsto por Deus, ele precisaria passar por isso. Então ele nasceu, esvaziou de si mesmo e virou um homem com o nome de Jesus. E Jesus viveu nessa terra para nos libertar, para nos salvar e para nos reconciliar com o Pai. Aquele relacionamento que foi perdido lá atrás no Jardim do Éden, ele precisava passar por isso para nos salvar, para nos resgatar. Então Jesus veio de Deus, né? Não é que ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E ele veio e morreu por nós. Ele sofreu, ele foi xingado, ele foi humilhado, ele foi pisado, deram vinagre para ele tomar, e aí ele morreu na cruz. E a partir do momento que ele morreu naquela cruz, os nossos pecados, todas as nossas iniquidades foram tudo em cima dele. E era tanto pecado que ele estava levando, atraindo para ele, era tanta coisa ruim, era tanta maldição, era tanta doença que estava indo nele, que ficou tudo escuro, que virou trevas. E era tanta coisa ruim que naquele momento Deus se afastou dele, porque ele estava cheio de pecado, cheio de coisa ruim, Deus se afastou dele naquele momento. E Jesus fala: Pai, por que me desamparaste? E aí ele fala assim, naquele momento ele era homem, ele sentia tudo, ele estava sentindo tudo. E ele falava assim: por que desamparaste? E ele falou que era para cumprir o que estava difícil, ele quis dizer que estava bem difícil o que ele estava passando, mas que era para ser feito a vontade do Pai. A vontade do Pai era essa, que ele sofresse tudo por nós. E aí ele morreu e levou tudo de ruim, sentiu todas as nossas... Tudo que era de ruim foi para ele e ele morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele hoje ele habita no céu. Então nosso Deus está vivo. É o Deus vivo que cuida da gente, que na hora do momento que a gente está angustiado, é o que tira a nossa angústia. Se a gente precisa de um socorro, ele é o socorro bem presente. Se a gente vai orar para ele, a gente ora pedindo as coisas, é ele que nos atende. Então esse é o amor de Deus, um amor que não tem fim. É um Pai que a todo custo quis que a gente tivesse um relacionamento com ele. Hoje ele está lá querendo um relacionamento, que a gente tenha um relacionamento com ele. Então a palavra de Deus diz: busque-me enquanto se pode achar. E Deus fala que ele está perto para aqueles que o buscam. Então todos os problemas que a gente tem, toda a angústia que a gente tem, toda a aflição que a gente tem, é em Deus que a gente tem que buscar. A nossa confiança não é para estar no emprego. Esse emprego a gente pode perder, a pessoa entra em depressão. A nossa confiança não é para ter em pessoas. Pessoas nos traem. Pessoas são falhas, né? Eu não sei qual a confiança, mas as pessoas são falhas. Deus não falha nunca. Você não pode ter confiança no status, no emprego, no dinheiro, porque tudo isso aí é perecível. Tudo isso acaba. Né? O nosso corpo vai morrer, todos nós vamos morrer um dia. Nosso espírito não. O nosso espírito tem que estar conectado com Deus. Porque quando o nosso espírito está conectado com Deus, a gente vai morar com Deus. A gente vai viver eternamente com Deus. O nosso corpo vai acabar, o dinheiro vai acabar, a gente não vai levar nada.
mas a gente vai ter Deus. O Deus a gente vai ter, essa é a única certeza que a gente tem. É que o nosso espírito, se a gente buscar Deus, a gente vai ficar com Deus. É a única certeza nessa vida que a gente tem. O restante é tudo, pode ser que sim, pode ser que não, é tudo instável. Mas Deus não, Deus é eterno. E é Ele que nos sustenta. Então, eu queria dizer para vocês que busquem a Deus cada dia mais. E outra coisa, Ele nos prometeu que vai voltar. E está próximo, porque a gente vê a situação como está desse mundo. Está próximo, muito próximo, e Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar aqueles que são seus. Aqueles que têm um relacionamento com Ele. Aqueles que querem Ele, porque Ele não é invasor. Ele não vai invadir o coração de ninguém. Ele só vai entrar no coração daqueles que abrem o coração para Ele, no solo fértil, o solo que está disposto a ouvir a sua palavra e a crer nele, somente nele. Um beijo para vocês.